Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanese. Por aqui nós seguimos nossa jornada falando sobre medicina. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês deixarem o like, curtir o nosso canal, comentar, que isso faz todo sentido para a gente continuar nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um transtorno de ansiedade. O nome dele é o transtorno de ansiedade generalizado, a sigla TAG, TAG. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai falar sobre transtorno ansioso, existe um grupo de doenças. Não existe apenas um transtorno, existem várias doenças que estão dentro desse grupo. Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar é que a ansiedade, até certo ponto, é normal. Todo ser humano tem um pouco de ansiedade que é natural do ser humano. E isso até nos faz bem, nos faz mover, nos faz estudar, trabalhar, correr atrás do nosso dia a dia. Quando essa ansiedade ela começa a passar desse nível, começa a nos paralisar, nos atrapalhar no dia a dia, aí pode tornar-se um transtorno. E quando torna um transtorno, o mais correto é procurar um profissional, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, para que seja feito esse diagnóstico, para saber qual tipo de transtorno ansioso que essa pessoa tem. Falando sobre o transtorno ansioso, a gente pode dividir isso em dois grandes grupos. Os transtornos ansiosos que estão ligados ao medo e os transtornos ansiosos que estão ligados à preocupação. Exemplos de transtornos ansiosos que estão ligados ao medo. Transtorno do pânico, que é um transtorno ansioso onde a pessoa ela tem crises de pânico que tem uma somatização. Além dos sintomas das sensações ansiosas, preocupação, medo, ela tem sintomas físicos. Acelera o coração, sua, dá vontade de vomitar às vezes, tontura, uma diversidade de coisas. Outro transtorno ansioso que está aqui dentro do grupo ligado ao medo são as fobias. As fobias também são transtornos ansiosos. As fobias específicas, como por exemplo, claustrofobia, que é medo de ficar em lugares fechados. Existem também as fobias que a gente fala fobias sociais, né? Que, por exemplo, a agorafobia, que é um medo de lugares lotados, de lugares cheios de gente. E também a fobia, o medo de falar em público. Então esses são alguns tipos de transtornos ansiosos ligados ao medo. Do outro lado, no outro grupo, dos transtornos ansiosos, estão os transtornos ansiosos ligados à preocupação. Aqui que vai estar encaixado o nosso transtorno, o transtorno que a gente vai falar hoje, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno de ansiedade ligado à preocupação. A sua principal característica é uma sensação de preocupação, aquela sensação que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, de um lado, são as fobias, né, que está ligado ao medo, e também aqui o transtorno do pânico, e do outro, os transtornos ansiosos ligados à preocupação. E o mais comum, o mais típico, digamos, o mais que a gente mais vê na prática clínica é o transtorno de ansiedade generalizada. Para resumir, o transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno de ansiedade, né, onde a pessoa sente uma preocupação constante. Geralmente ela já acorda preocupada, ela tem uma sensação constante e permanente que alguma coisa vai acontecer. Junto com essa sensação, esse paciente também pode ter alguns sintomas a mais, como por exemplo, irritabilidade, esse paciente pode ficar muito irritado, reatividade. O que seria reatividade? Aquele paciente que reage de uma maneira muito intensa a situações que não precisava daquela reação. Né? Aquela pessoa que estoura fácil, que fica muito nervoso em certas situações que às vezes não tinha necessidade. É como a gente fala, aquela pessoa que está à flor da pele. Isso é muito típico do transtorno de ansiedade generalizado. Essa doença também ela pode vir junto com insônia, né, irritabilidade, às vezes a pessoa aumenta o apetite, acaba comendo mais, e tem algumas pessoas que perdem o apetite, diminuem o apetite. Então o transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno de ansiedade que está muito ligado à preocupação. A literatura diz que essa pessoa, para a gente fechar esse diagnóstico, ela tem que estar pelo menos 6 meses com esse sintoma. Claro que na prática clínica a gente não espera 6 meses para começar o tratamento. Se a pessoa está 3, 4 meses com sintomas muito intensos e nos procura, né, eu como médico já estou autorizado para começar esse tratamento e esse acompanhamento. Muitas das vezes os pacientes chegam e às vezes não precisa tomar medicação, às vezes uma simples terapia, uma psicoterapia, um acompanhamento com um psicólogo já vai resolver essa situação. Mas quando tem sintomas muito intensos e crônicos, né, sintomas
há muito tempo, há mais de 5, 6 meses, aí geralmente a gente associa medicação mais psicoterapia. Então, resumindo, seria isso. Sempre que a gente vai falar de ansiedade, a gente tem que lembrar. A ansiedade, até certo ponto, é normal. A ansiedade, todos nós sentimos um pouquinho de ansiedade e isso é até bom para o ser humano. É isso que nos faz correr atrás das coisas. É isso que nos faz estudar, trabalhar, né? Se preocupar até certo ponto para a gente melhorar todo dia. Quando essa ansiedade ela passa desse limite, ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, nos paralisa, nos deixa com uma sensação de medo muito grande, né? Diminui nossa produção, a gente não acaba não estudando direito, não trabalhando direito. Quando acontece esse tipo de coisa, pode estar acontecendo dessa ansiedade, ela está passando do limite natural, normal, e chegando num limite patológico, virando uma doença. E nesse caso, quando acontece isso, a gente tem que fechar qual o diagnóstico, porque não existe apenas um transtorno ansioso. Eu resumi para vocês, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Os transtornos ansiosos ligados ao medo, fobias, as mais comuns, o transtorno do pânico, e o transtorno fóbicos sociais também. Do outro lado, os transtornos ansiosos ligados à preocupação, que é o tema desse vídeo, que é o mais conhecido transtorno de ansiedade generalizado. Então, é bem interessante a gente entender. Para a gente comparar um pouco, que isso ajuda muito na didática para a gente entender, 2 transtornos ansiosos muito famosos e muito comum na prática clínica, o transtorno de pânico, que é conhecido como transtorno paroxístico de pânico, e o transtorno de ansiedade generalizado, que é o que a gente está falando. Qual seria a diferença básica? O transtorno paroxístico de pânico é um transtorno que geralmente está ligado a episódios. A pessoa às vezes até passa certo tempo do dia bem, só que de repente ela entra numa crise de ansiedade muito intensa. Além das sensações ansiosas, no transtorno do pânico está ligado medo de morrer, medo de perder o controle, medo de enlouquecer. Além desses sintomas, né, uma preocupação muito intensa, além desses sintomas, também está ligado aos sintomas somáticos ou sintomas físicos. Falta de ar, né, que é dispneia, sudorese, que acaba suando mais do que o normal, às vezes tontura, náuseas, também pode estar ligado. Já o transtorno de ansiedade generalizada, a diferença nessa comparação aqui, a gente comparando o transtorno paroxístico do pânico, a diferença é que ele é um transtorno tônico, ele é um transtorno permanente, a pessoa se sente preocupada todo o tempo. Muitas das vezes ela não tem uma crise tão intensa como o transtorno do pânico, mas é aquela pessoa que fica preocupada, fica tensa o dia inteiro, às vezes acorda já estressado, irritado, preocupado e assim permanece durante praticamente o dia inteiro. Então essa é a característica principal do transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno que a gente pode falar que é um transtorno tônico. É um transtorno que a pessoa fica a maior parte do dia, né, e a maioria das vezes o dia inteiro com essa sensação de ansiedade, que é diferente do transtorno do pânico, que ela é episódica. A pessoa às vezes até fica normal, só que por algum motivo ela entra numa crise de ansiedade. Então essa seria uma diferença bem interessante até para a gente entender a didática. Quando a gente compara esses tipos de transtornos, a gente começa a entender melhor. Falando sobre o tratamento, na maioria das vezes, na maioria dos transtornos ansiosos, são 2 pilares, são 2 pernas, como eu costumo dizer para os meus pacientes. Um dos pilares é a medicação, existem várias medicações que a gente pode usar. Aqui, o mais usado são os conhecidos INIs, que são os inibidores da recaptação de serotonina, né? Existe uma diversidade de medicação que estão dentro desse grupo. E no outro pilar, na outra perna do tratamento, a gente usa as psicoterapias. Existe uma diversidade de terapias que a gente pode usar, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a dialética, né? Existe uma diversidade de terapias que pode ser feito, tanto com psiquiatra como com psicólogo. Muitas das vezes a gente tem que acompanhar esse paciente, o médico e o psicólogo junto, né, para fazer um efeito melhor, mas geralmente é tratado assim. Como eu disse, dependendo da intensidade, às vezes esse paciente não precisa tomar medicação. Apenas psicoterapia vai fazer esse paciente ficar bem. E outros casos não. Outros casos esse paciente tem que tomar medicação e fazer terapia. Os hábitos de vida também são muito importantes a gente lembrar quando a gente fala sobre transtorno ansioso. Eles estão muito ligados ao sedentarismo, à obesidade. Então são coisas, alcoolismo, né? Esses pacientes ansiosos, eles têm uma tendência muito grande de ter abusos de álcool e outras drogas.
né? Eles se sentem tensos, eles se sentem estressados, irritados o tempo todo. Então, para eles ter essa sensação de relaxamento, eles podem abrir mão, né? Eles podem usar alguma substância. As mais conhecidas são álcool e drogas, né? Maconha, cocaína. E nesses casos, por exemplo, da cocaína, que é um estimulante, esse paciente pode piorar a situação dele. Ele já é uma pessoa estressada, já é uma pessoa irritada, já é uma pessoa tensa. E quando ele usa esse estimulante, às vezes ele vai piorar esse grau de ansiedade. Os estudos mostram também que esses pacientes correm um grande risco de ter abuso de medicações também, né? Estimulantes, medicações que não deveriam tomar, mas acabam adquirindo de alguma maneira e fazem o uso dessas medicações para tentar relaxar. Então essas são algumas comorbidades que o paciente com transtorno ansioso pode ter. Comorbidade é o quê? É aquela doença associada a um outro diagnóstico. Na psiquiatria isso é muito comum. Muito comum o paciente ter um transtorno de ansiedade generalizado e uma dependência química, como por exemplo, né, que são duas doenças associadas, e aí ele tem como comorbidade, ele tem uma dependência química, né, junto com o seu transtorno de ansiedade generalizado. Então é isso, bem resumidamente, que eu poderia falar para vocês, mas o mais importante, como eu sempre digo, procure ajuda, tá? Esses transtornos, eles têm um tratamento, muitas das vezes eles têm até uma cura. Se não tiver uma cura, tem um alívio, tem uma qualidade de vida muito grande. Então procure ajuda, procure um médico, um psiquiatra, procure um psicólogo, alguém que possa iniciar esse tratamento, fazer esse diagnóstico, que é muito importante quando a gente vai falar sobre doenças psiquiátricas, transtornos ansiosos, é a gente fechar o diagnóstico, saber qual transtorno ansioso essa pessoa tem, né? Como eu dei exemplo, transtorno do pânico, as fobias, o transtorno de ansiedade generalizado, entre uma diversidade de doenças. E começar esse tratamento o mais rápido possível. Começando esse tratamento, provavelmente o médico vai sempre te orientar a fazer exercício, a se alimentar bem, a ter um bom padrão de sono, a beber bastante água, que são coisas que eu já te indico começar desde agora. Mesmo que você não tenha essa doença, esse tipo de hábito de vida vai te ajudar a prevenir muito esse tipo de doença, tá bom? Os estudos falam também que tem um fator genético, mas os gatilhos desencadeantes eles também são muito importantes, né? O sedentarismo, uma má alimentação, abuso de álcool, abuso de tabaco, algumas dessas substâncias podem sim desencadear esses tipos de doença. E é isso, eu queria deixar essa mensagem para vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui no canal, tá? No canal da Humanize, que é o nosso canal que a gente fala sobre medicina e a gente está sempre por aqui, tá bem? Até a próxima, fiquem com Deus.